Mergulhe no seu medo. Silenciosamente, mergulhe dentro dele, até chegar ao fundo. Às vezes pode acontecer de ele nem ser tão profundo assim. Uma história zen. Um homem que caminhava à noite por uma trilha de pedras escorregou e caiu. Com medo de despencar centenas de metros, porque sabia que a trilha ficava à beira de um precipício, ele se agarrou a um galho que pendia da borda. Na escuridão da noite, tudo que podia ver era um abismo profundo. Ele gritou e ouviu o eco da sua própria voz. Não havia ninguém que pudesse ouvi-lo. Imagine esse homem, a noite torturante que teve. O tempo todo a morte espreitando do abismo, as mãos dele endurecendo de frio, não suportando mais segurar o galho. Mas ele continuou firme ali, sem soltá-lo. E quando o sol nasceu, ele caiu na risada. Não havia abismo nenhum. A 10 centímetros de onde ele estava, havia uma plataforma de pedra. E ele podia ter descansado a noite toda, dormido bem. O platô era largo o suficiente, mas em vez disso, a noite toda foi um pesadelo. Por experiência própria, eu posso dizer. O medo não tem mais do que 10 centímetros de profundidade. Você é quem sabe se quer ficar agarrado a um galho, transformar a vida inteira num pesadelo, ou se preferir largar o galho e cair de pé. Não há nada a temer. Esse é o livro do Osho. Entenda e aceite as inseguranças da vida. Dicas para uma nova maneira de viver. Osho dá vários exemplos aqui do que é o medo e como ele pode interferir na nossa vida. Fala que basicamente o medo é a própria insegurança de viver, porque uma vez que você deixa de viver por causa do medo, você está morrendo aos poucos. Do que adianta você não fazer as coisas que você gosta por medo? Você vai ficar pensando naquilo e você não vai viver essa experiência. Em algumas partes do livro é como se as pessoas mandassem perguntas para ele e ele respondesse por que não ter medo sobre isso. Na página 108 ele fala do medo da vida e uma pessoa pergunta: você mencionou algo que me tocou e se eu for ao fundo, sinto que estou com muito mais medo da vida do que da morte. Você pode explicar melhor como esses medos estão relacionados? Aí ele explica por que a vida e a morte estão tão ligadas. Ele fala sobre como você se trava para viver. Você tem medo de tudo. Você quer segurança na vida e a vida é insegura. A única certeza da vida é a morte. E se você ficar esperando segurança na vida, você não está vivendo de verdade. Por que você tem medo de ser exposto ao ridículo? Por que você tem medo de fazer coisas novas? Por que você tem medo de que no futuro alguma coisa possa faltar para você? Se você está vivendo aqui agora, no presente, o que isso vai te adiantar? Basicamente, todas as suas ações na vida são ditadas pelo medo. Ele basicamente fala que os grandes medos da vida são a morte, a solidão e a falta de amor. E que o amor é a resposta para não se entregar a esse medo. Mas que o ser humano está cada vez mais difícil de aceitar isso. A gente está tão voltado para a gente mesmo, as nossas questões, que a gente não consegue pensar sobre uma coisa amorosa. Parece uma utopia, parece um mundo diferente, uma coisa que ainda não aconteceu, muito zen, muito mística. Esse livro é muito bom para quem sofre de ansiedade, porque te deixa mais ansioso ainda. Porque fala que não adianta você querer controlar nada da vida. Nada pode ser ditado certinho. Pode acontecer imprevisto em qualquer coisa. Se você hoje tem emprego, amanhã você pode não ter. Se você hoje tem saúde, amanhã você pode não ter. Se você hoje tem alguém que você ama, amanhã você pode não ter. A pessoa pode virar para você e não querer mais ficar contigo. Então, não tem como controlar. E basicamente você fica tentando puxar as coisas para você, tentando prender, aquela coisa deixa de ser. Ele tem uma passagem no livro que ele fala até sobre relacionamentos abusivos. Fala de um caso de um homem querer controlar uma mulher. Aí basicamente ele diz que você admira aquela mulher, você quer que ela seja daquele jeito, mas ao mesmo tempo que se você tentar controlar ela, tentar fazer com que ela haja da maneira que você acha certa, ela já não é mais aquela mulher que você admira, que você se apaixonou. Ela deixa de ser ela para ser alguma coisa que você está tentando controlar, botar na vida. E ela perde a essência. Ela deixa de ser aquilo que faz seus olhos brilharem.
É como você prender um passarinho na gaiola, é como você admirar uma rosa e cortá-la do galho, ela morre. Então, não tem certeza na vida, e essa é a graça da vida. Por que você vai passar a vida inteira tendo medo de tudo se você não pode controlar nada? Você tem medo do futuro e já está com medo no presente, e isso está atrapalhando a sua vida. Você tem medo de fazer alguma coisa, com medo do que as pessoas vão pensar de você, e você não faz nada, e você continua insatisfeito com a sua vida. Ele, basicamente, ele coloca vários tabus, assim, o livro é bem, como é que eu vou dizer, afrontoso em algumas situações. Ele fala, em alguns trechos, até sobre religiões, fala que é um jeito de você se agarrar a alguma coisa porque você tem medo, como se fosse uma criança que tem um ursinho de pelúcia porque ela tem medo do escuro. Aí os pais dão aquele ursinho de pelúcia para a criança se sentir mais segura. Aí eles falam que a religião pode ser isso, um jeito de te controlar. E, pelo que eu entendi, ele é basicamente contra religiões, que ele fala que é uma forma de cabresto, assim, para você. Ele fala que você pode ter outras muletas na vida também, uma pessoa, um trabalho, o que você mostra para a sociedade. Assim, se você for uma pessoa extremamente religiosa, talvez você não goste tanto desse livro, porque ele questiona várias coisas de Deus, sobre relacionamentos também. Ele questiona muito sobre o papel de um relacionamento tradicional, casamento, ele é contra o casamento. É até engraçado. Ele também questiona sobre a estabilidade, sobre fazer o que a gente não gosta, com medo. Fala que nossas atitudes são baseadas pelo medo. E que isso é uma tolice, é coisa do ego. Você faz uma coisa que você não gosta hoje, você trabalha com alguma coisa que você não gosta hoje e a vida tá passando. É igual aquele meme de tapas e beijos. Quando foi, já foi. Entendeu? A vida passou, tá passando. E de certa forma, essas inseguranças podem te ajudar a lidar com a ansiedade. E se você não pode controlar nada, por que você vai ficar com medo do futuro? Normalmente quem é muito ansioso fica pensando, se eu fizer isso e aquilo, vai dar tudo certo. E ele diz que não, você pode se planejar tudinho certinho, que pode dar errado do mesmo jeito. E você vai se frustrar por isso? Provavelmente sim. Mas essa é a graça da vida. Você planeja alguma coisa, pode ser que aconteça de ser melhor do que você planejou e pode ser que dê tudo errado. E é isso, você vai deixar de fazer porque você está com medo. Eu gostei bastante do livro, principalmente sobre as reflexões que as pessoas mandam, por que ter tanto medo da vida, porque aparecem certos medos constantes na vida de todo mundo, medo da solidão, medo da morte. Me lembrou até outro livro que eu quero trazer aqui futuramente, que é Quem Pensa Enriquece, que ele também fala dos medos mais comuns na vida das pessoas que atrapalham dela conseguir a prosperidade que todo mundo quer. O ser humano tem muito medo de morrer. Ele tem medo de deixar de existir, de não deixar um legado, de constatar que a vida não foi nada. Que de repente você está vivo aqui, amanhã ninguém mais lembra de você. Você vira só um quadro na parede, e quando vira um quadro na parede? Então, basicamente, do que adianta tudo isso? Ou até quando o medo vai te impedir de viver de verdade? E ele fala até uma coisa interessante, se você acredita em vidas passadas também, pode ser a manifestação do medo, porque você sabe que hoje você está vivendo aqui. Pode ser que essa vida não dê certo. Aí futuramente você vai voltar em outra vida. Isso também é uma muleta. Por isso que eu falo que ele confronta várias religiões, assim, sobre as mais tradicionais, até as não tão tradicionais assim, que acreditam em vida após a morte. Então, talvez você se sinta, se você for muito religioso, talvez você se sinta um pouco ofendido com as coisas que ele fala sobre religião, sobre relacionamento. Mas é interessante as reflexões que esse livro traz, porque o pensamento real que eu fiquei desse livro é que não adianta nada você querer controlar a vida, porque a vida é incontrolável.
Tudo é instável. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Como eu disse, não é o seu emprego que vai te definir, não é o relacionamento que você tem hoje que vai te definir. A saúde também não é o que vai te definir, porque hoje você tem saúde e amanhã você pode não ter. Isso pode ser mental, física, enfim. Não é a sua religião que vai te definir, porque você está se agarrando nela, porque você tem medo. E se, enfim, se você está como uma forma de controle, de conforto, tudo bem. Mas o legal é você enfrentar as inseguranças da vida. Que às vezes você tem tanto medo de alguma coisa, quando você vai lá e faz, não era tão difícil assim, sabe? Isso é muito maneiro. Então eu recomendo muito esse livro para quem tem medo de tudo. Porque ele vai te deixar com mais medo ainda, mas talvez ele te ajude a fazer coisas na sua vida que você não tem coragem de fazer.